tarde, meus amores. Hoje continuaremos com as nossas aulas de pontuação e falaremos especificamente sobre aspas, parênteses e travessão. Vamos lá? Vamos começar por esse sinalzinho aqui, as aspas, certo? Então, vejam só. Normalmente, ela é utilizada para realçar determinada parte de um texto, mas temos que ter algum cuidado porque existem normas para o seu emprego que são consideradas na escrita, tá certo? Primeiramente, as aspas elas são utilizadas para marcar certas citações direta, tá? Isto é, a transcrição literal de um trecho. Observa aqui nesse exemplo. Certa vez, Pitágoras disse: eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Nesse momento aí, nesse sentido, o emprego das aspas, ela evidencia um diálogo. Já nessa outra frase, as crianças perguntaram: quando será servida a sobremesa? A gente pode notar que, neste caso, as aspas elas poderiam ser substituídas por um travessão e teria o mesmo sentido. Isso porque elas significam a mesma coisa, tá? Nessa ocorrência da língua portuguesa. Além dessa situação, as aspas também elas podem ser utilizadas quando se pretende realçar alguma palavra que indica certo estrangeirismo. Estrangeirismo quer dizer palavras que não sejam da nossa língua, como é no exemplo da próxima frase. Os aplicativos de delivery revolucionaram a economia brasileira. Aí a palavra delivery, ela é uma palavra de origem inglesa e por isso ela deve ser realçada pelas aspas. As aspas, elas também podem ser usadas para evidenciar certas gírias comuns no nosso cotidiano, tá bom? E também em alguns neologismos na língua portuguesa. Quando a gente fala alguma gíria ou escreve, né? No caso, a gente escreve uma gíria, a gente tem que realçar ela sempre com as aspas, tá bom? Então, vejam só. Aí, nessas frases, faltam poucos minutos para o fim. Então, a palavra pô dá uma ideia de lamentação. Na segunda frase, irei tuitar a minha revolta, significa uma expressão não conhecida na língua portuguesa. No caso, é algo criado, mas que tem um sentido completo, certo? Só que ela não existe no dicionário. Além disso, as aspas elas podem ser utilizadas também para marcar certas ironias do texto. Ironias quer dizer o quê? Uma figura de linguagem, né? Muito marcada pela entonação. Por quê? Porque ela é difícil ser compreendida na escrita. Veja o exemplo. Muito engraçadinho. Engraçadinho, nesse caso, provavelmente não se refere ao seu sentido literal, e sim ao oposto, marcado sempre pela utilização desse tipo de pontuação, porque é importante que a pessoa compreenda, né, o sentido da palavra irônica que você ressaltou na frase. Então, pronto. Vocês entenderam até aqui? Ok. Agora a gente vai passar para outro sinal. Aqui são os parênteses, certo? Que a gente vai estudar. Esse sinalzinho aqui, ó. Ok? Então, vejam só. Os parênteses, eles marcam em um sentido, certa interposição, certo? De palavras. Eles são utilizados para se promover normalmente um esclarecimento, um acréscimo de um termo acessório e também de uma explicação de uma sentença. Então, essa é a primeira função do parênteses. Veja só aí o exemplo. Os alunos que foram premiados no festival visitaram Lisboa.
Segunda frase. Lisboa, Portugal, é uma cidade belíssima. Nos dois casos, existe certo esclarecimento, tá bom? Que está dentro do parênteses. O primeiro, né, ele pretende se especificar que os alunos foram mencionados. Enquanto no segundo caso, ele somente esclareceu a localização de Lisboa, tá bom? Esse tipo de pontuação também é utilizado para evidenciar certa sigla após o seu significado, como é no exemplo a seguir. Temos Organização das Nações Unidas. Para que a gente não escreva esse nome completo, a gente pode utilizar as siglas ONU, certo? ONU. Então, vejam só. Depois do nome, a gente viu que o significado estava dentro do parênteses. No caso, a sigla está dentro do parênteses. De toda a palavra, a sigla está dentro do parênteses. Então, no segundo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, parêntese, IBGE, que é o significado de cada letra da palavra acima, ok? Também temos outras situações em que o parênteses ele pode ser utilizado, como é no exemplo de textos acadêmicos, quando se pretende indicar uma marca ou uma referência bibliográfica. Desculpa. Então, vejam só. Sempre tem o texto, aí, parêntese, texto, parêntese, autor, vírgula, ano. Fechou parêntese. Então, esses parênteses vêm posteriormente entre o ator, vírgula, ano, certo? A gente pode citar outros casos, como é no exemplo de roteiros de peça teatral, tá bom? Os parênteses, eles marcam algo que extrapolou o diálogo. Por exemplo, temos o texto, né, da peça, aí lá no finalzinho tem João sai de cena sem graça. Então, quando chega lá no finalzinho, depois de todo o texto, aí tem essa frase embaixo entre os parênteses. João sai de cena sem graça. Não é porque ele deve falar isso, é porque ele tem que sair de cena sem falar nada, só com aquela ação sem graça, certo? Ainda, sobre parênteses, a gente pode observar outra situação, certo? Que os parênteses, eles marcam frases curtas, podendo conter algum tipo de pontuação dentro daquela mesma frase intercalada. Porque eu estou usando um parêntese, eu não posso usar algum outro tipo de sinal. Pode sim, certo? Veja só no primeiro caso. Alguns meninos, ou seriam todos, saíram sem se despedir. Aí na segunda frase, a gente observa. Alguns meninos saíram sem se despedir. Que deselegância! A gente observa que na primeira frase, alguns meninos, ou seriam todos, tem um ponto de interrogação aí, sabe? Foi porque eu esqueci de colocar, mas tem um ponto de interrogação aqui, ó. Antes desse parênteses ser fechado, certo? Então, tem um ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Então, alguns meninos, ou seriam todos, saíram sem se despedir. Já na outra frase, diz, alguns meninos saíram sem se despedir. Que deselegância! Nesses dois casos, a pontuação dentro do parênteses surge como se fosse um fluxo de consciência. Notaram isso? Então, vejam só. Em outra circunstância, a pontuação ela apresenta depois do parênteses, nesse aqui, ó. Tá vendo? Aqui teria, nessa primeira seta daqui, teria um ponto de interrogação, foi que a tia esqueceu. Mas foi usado uma pontuação, né, antes do parênteses fechado. E já no segundo caso, o ponto final vem depois do parênteses, né, depois que o parênteses foi fechado. Então, vejam só. Em outras circunstâncias, né, como a gente vê, a gente pode apresentar
os outros sinais de pontuação depois dos parênteses. A gente termina por aqui, os parênteses, certo? Vamos agora para o travessão, certo? Então, vejam só. O tracinho, né, mais longo, utilizado na língua portuguesa para evidenciar certo início de frase ou uma interlocução. Esse tipo de pontuação, ele é utilizado normalmente quando se pretende marcar um discurso direto em um enunciado, tá? Escrito ou intercalar também alguma explicação. Vamos observar aí o primeiro exemplo. Sejam bem-vindos ao Brasil. Aí, travessão, sejam bem-vindos ao Brasil. Note que, nesse caso, o travessão ele poderia ser substituído, por exemplo, com aspas, tá certo? Porque marca a transição de interlocutores e tem a mesma função, tá lembrado que eu falei? Então, vejam só. Entre outras ocorrências, os travessões ele podem intercalar um texto, tá? Que merece ênfase no enunciado. Por exemplo, o Brasil, um dos países mais belos do mundo, merece ter sua biodiversidade preservada. Viram só? Agora, bom, assim, eu acho que aconteceu alguma dúvida, né, sobre quando utilizar os parênteses ou quando utilizar o travessão. Então, vejam, as ocorrências são semelhantes. No entanto, a gente tem que lembrar que os parênteses normalmente realçam informações, tá certo? Acessórias, ó, certo? Enquanto o travessão dá ênfase ao texto, ok? Termos importantes, né? E essenciais para a compreensão do enunciado, certo? Então, vejam só. Em último caso, precisamos deixar clara a ocorrência do travessão duplo. O que é isso? Vocês observaram nessa segunda frase que tem mais de um travessão e também na anterior, não é? Então, vejam só. Ela tem duas circunstâncias. Na primeira, uma delas pretende ser um texto narrativo, ok? Marcar a fala do personagem, como é no primeiro exemplo. Estamos prontos, disse Ana. Então, nessa frase, a gente pode iniciar, né? A gente pode ver que a gente pode encontrar esse tipo de frase em um texto narrativo, que alguém está narrando, tá certo? Já no segundo, a gente observa que tem a ideia de intercalar alguma ideia sobre o enunciado. Por exemplo, em 2018, para travessão, como todos se recordam, travessão, vírgula, houve eleições no Brasil. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em uma pode aparecer um diálogo. Na segunda, pode aparecer explicação de cada uma do enunciado, certo? Então, a gente tem que observar direito para ver o uso do travessão, porque às vezes a gente pode utilizar um ou dois ou mais travessão em um texto, certo? Aí a gente precisa saber o motivo. Então, um indica para a fala do personagem e o outro para destacar mais aquele enunciado que foi feito, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. A tia hoje estava um pouco ansiosa, nervosa, não sei, tá? Então, mas eu espero que vocês entendam. E se acontecer de não entender, aí vocês falam para a tia que a tia faz novamente um outro vídeo, pelo menos do que vocês não conseguirem entender, tá bom? Então, vejam só, vou deixando essa frase
Não tentem ser melhor do que ninguém, mas sim melhor do que vocês já são. Alunos, vamos aprender juntos a cada novo dia, tá bom? Um beijo e fica com Deus.